E aí, o que você acha? Mulher pode pregar? Sim ou não? Vamos ver esse tema hoje no nosso vídeo. Vamos explorar um pouquinho o que a Bíblia fala acerca das mulheres e a pregação. Mas eu quero colocar mais fogueira, mais fogo nessa fogueira, né? Vamos colocar isso. Pode ser pastora? Pode ser apóstola? Pode ser bispa? Mulher pode exercer esses cargos? Nós vamos ver o que a Bíblia vai dizer. Quando a gente olha lá o que a Bíblia fala nos dons, né? E quando o Senhor Jesus, ele distribui os dons lá na carta aos Efésios, que vai estar escrito isso, quando ele subiu aos céus e distribuiu dons aos homens e chamou uns para pastores, mestres, profetas, evangelistas, apóstolos, ali aos homens não está falando especificamente do gênero masculino. Não, está falando de homens, Adão, humanidade. Mas vamos ver as mulheres ao longo de toda a palavra para nós entendermos esse contexto. Nós vemos lá no Antigo Testamento, vou pegar o exemplo aqui de Débora, né? Débora foi uma mulher no seu tempo, lá em Juízes, ela vai estar relacionada. Ela era uma juíza, preste atenção, ela era uma juíza, ela era profetisa e ela também era líder de batalha. Olha bem, que mulher completa era Débora naquele tempo. Então ela foi levantada pelo Senhor naquele tempo já para falar ao povo, para profetizar, para liderar, para de alguma forma pastorear o povo, porque o povo vinha pedir conselhos para ela, né, debaixo de uma árvore lá, e ela trabalhava com isso. Então, o ponto que a religião quer fazer é pegar somente os textos lá aqui do Novo Testamento, e aí a gente vai falar de Timóteo, principalmente da carta de Timóteo, onde vai tratar um pouco disso, a carta aos Coríntios. Mas por que esses textos vão falar que a mulher não deve falar, que a mulher deve ficar em silêncio, que a mulher não deve presidir? É por causa do contexto. Eu sempre ensino algo que não pode ser perdido de vista. Quem escreveu, para quem escreveu e por que escreveu. Paulo estava tratando com os coríntios de uma igreja que tinha diversidade de dons. Então ele vai escrever as suas cartas para disciplinar a igreja do modo de operação que estava descontrolado, desordenado. Inclusive ele vai falar isso, não levanta todo mundo para orar em língua se não for interpretar. Não fala todo mundo profecia ao mesmo tempo. Por quê? Porque vira uma confusão. E assim o contexto da mulher também é trazido. Por que Timóteo vai falar isso das mulheres? Paulo vai escrever isso para Timóteo falando das mulheres? Porque naquele tempo e na cultura que a igreja de Éfeso estava inserida, existia o culto à mulher. Sabia que a deusa daquela cidade era uma mulher, Diana? E por causa disso, as mulheres tinham um poder de influência muito grande e elas acabaram por se sobrepor aos homens e querer o lugar dos homens. Então, veja bem, todos os textos, ele tem um contexto para o qual ele foi escrito. Não é o Senhor trazendo uma lei proibitiva da mulher exercer ministério, da mulher estar em cargos de liderança. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Se nós formos olhar, Maria Madalena foi a primeira mulher a anunciar a ressurreição. Priscila ensinou para Apolo. Paulo, quando vai escrever a Timóteo, ele mesmo vai falar da avó e da mãe dele, que eram as precursoras da fé dele, ou seja, ele nasceu e foi criado, disciplinado, discipulado por mulheres. E a igreja de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver muitas mulheres em atuação. Mulheres foram mantenedoras do ministério de Jesus. Então o ponto não é se a mulher pode ou não fazer. É
claro pelas Escrituras que ela pode, ela deve pregar, ela precisa pregar. O ponto que nós precisamos olhar é a desordem. Aquilo que é desordem se torna pesado para a mulher. Por um exemplo, quando a mulher quer tomar um lugar que é do homem estar. E aí ela vai sentir esse peso e ela vai estar sobrecarregada. Eu vou te dar um exemplo da minha própria vida. Eu tenho um encargo pastoral. Ou seja, Deus me deu essa unção para que eu ajude outras pessoas, para eu orientar, para eu ensinar, para eu conduzir, para que eu possa direcionar essas pessoas, discipular as pessoas. É diferente de eu estar líder de uma congregação local, porque a liderança de uma congregação local vai exigir de mim muito mais. Então, eu, Andréa, penso que esse lugar é próprio para o homem. A mulher vai ser pastora, mas ela vai estar numa posição de ajudadora, de auxiliadora desse homem, entende? Ela vai ter o encargo pastoral, ela pode sim estar ali auxiliando, pregando, discipulando, conduzindo o rebanho, mas a posição de cabeça, nós não podemos perder o que a Bíblia nos ensina. E isso não começou em Efésios, começou lá em Gênesis, quando Deus criou o homem e deu para Adão a função de cultivar e guardar o jardim. Eva era a sua ajudadora, a sua auxiliadora. E esse é um lugar confortável, é um lugar onde a mulher vai conseguir fluir perfeitamente nos dons espirituais. E aqui eu estou dizendo para você que a mulher pode sim ser profeta, ser mestre, ser pastora, ser uma evangelista, até mesmo desempenhar a função apostólica. Mas isso tudo vai ser sempre debaixo de muita graça, debaixo de muita unção, para que nós não venhamos a tentar usurpar ou querer um lugar que Deus não tem para nós. Atos, no capítulo 2, no verso 17, vai dizer o seguinte: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e as vossas filhas profetizarão, né? No final aí do versículo. O que a Bíblia está nos afirmando? Que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Então, seja ele homem, seja ele mulher, nós temos a capacitação, os dons do ministério e os dons do Espírito perfeitamente em nós. Mas daí a desempenhar a função de líder de uma igreja local, de líder de congregação, é diferente, porque se torna pesado para a mulher. Então, o que eu quero falar para você é: pregue, pastoreie, profetize, ensine, mas dentro do âmbito que Deus chamou você, para que isso não seja para você um peso, um cargo pesado. Se nós olharmos todas as mulheres que estão à frente de igrejas, né, que estão à frente aí de ministérios, elas têm sim uma sobrecarga muito grande sobre elas. E sem contar a religiosidade que também as impede de fluir perfeitamente. Então, se a mulher pode, ela pode. Agora, o ponto não é se ela pode. O ponto é, ela suporta e convém a ela, tendo ao lado dela um homem para liderar, ela está na liderança. É isso que nós precisamos ver. Nós precisamos sair dessa coisa de pode, não pode, mulher pode, homem não pode. A mulher pode, ela pode estar aonde ela quiser. Mas o ponto é, quando esse pode traz para ela uma sobrecarga que ela não precisa carregar. Até que ponto ela vai para ficar parecida com um homem e impõe a ela uma carga maior do que ela pode suportar? Esse é o ponto que nós precisamos ver. Poder, você, mulher, pode tudo. Mas não é a questão de poder tudo. É se convém a você imprimir a você mesma uma carga que vai trazer para você sobrepeso.